Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Programação em VBA para Access. Hoje nós vamos falar sobre a criação de procedimentos. Em nossas aulas anteriores, nós utilizamos procedimentos da linguagem por várias vezes, criamos alguns procedimentos bem simples para incluir os nossos códigos de exemplo. Na última aula nós aprendemos como utilizar as funções da linguagem, mas a partir de agora nós vamos aprender realmente a como criar procedimentos. Então nós vamos criar procedimentos para resolver as nossas tarefas. E aqui, esta aula de hoje é para nós aprendermos como é a estrutura, como é a visibilidade e como eu posso passar parâmetros para um procedimento. E, por fim, como nós realizamos a chamada de um procedimento criado por nós. Bom, primeiro vamos ver aqui a definição de um procedimento. O procedimento é uma sequência nomeada de instruções executadas como uma unidade. Os procedimentos são usados para dividir tarefas de código complexas em unidades mais facilmente gerenciáveis. E, por fim, o procedimento ele não retorna um valor de resultado após a sua execução. Bom, traduzindo, deixando mais simples essas palavras aqui, vamos reanalisar o que foi dito. Primeiro, na definição. Quando ele diz que um procedimento é uma sequência nomeada de instruções e que é executada como uma unidade, significa que em todo aquele nosso código, quando nós temos um programa extremamente extenso, e pela quantidade de linhas de código existentes, fica difícil realizar a manutenção, realizar a procura de erros, ou mesmo de efetuar a leitura do código para o seu entendimento. Então, nós podemos dividir esse código extenso em unidades menores, em pequenas partes. E cada pequena parte dessa, ela realiza uma pequena tarefa completa. E essa pequena tarefa completa é o que nós chamamos de um procedimento. E essas tarefas, elas realizam alguma atividade, por exemplo, a gravação de um dado em um banco de dados, a exibição de uma mensagem para o usuário, a impressão de um documento, a abertura de um relatório ou de um formulário, mas diferente das funções, o procedimento não nos traz de volta um valor que será utilizado em uma variável ou em uma expressão, por exemplo. Então, nós utilizamos os procedimentos quando queremos realizar uma tarefa que não precisa trazer de volta um resultado. Bom, para a declaração de um procedimento. O nome do procedimento é sempre definido ao nível de módulo. Então, eu sempre devo criar um procedimento dentro de um módulo. Eu não poderia, por exemplo, criar um procedimento e declarar outro procedimento dentro do primeiro. Então, o nível superior ao procedimento deve obrigatoriamente sempre ser um módulo. Seja ele um módulo de formulário, um módulo padrão ou um módulo de classe. Todo código executável deve estar contido em um procedimento.
Bem, pessoal, esse texto eu tirei da documentação do sistema e nesse caso aqui eu gostaria de especificar que quando ele diz procedimento, ele está querendo dizer procedimento ou função. E a função nós vamos ver em nossas próximas aulas. Por enquanto, apenas entenda que qualquer código que será executado deve estar dentro de uma dessas unidades, ou um procedimento ou uma função. Os procedimentos não podem ser aninhados dentro de outros procedimentos. Então, é aquilo que eu já havia falado, né? Nós não podemos criar um procedimento dentro de outro procedimento. Ele deve estar criado dentro de um módulo. Bom, e qual é a estrutura de um procedimento? Para declararmos um procedimento, diferente do que nós vimos até agora, que foram os procedimentos criados para nós vermos os exemplos, em que nós usamos apenas procedimentos bem simples, a estrutura de um procedimento é um pouco mais complexa. Então, há várias opções que podem ser utilizadas para adicionar funcionalidades ou especificidades em nossos procedimentos. Bom, para declararmos o procedimento, nós informamos, em primeiro lugar, o escopo, ou seja, onde o nosso procedimento estará visível. Quem não viu a aula sobre declaração de variáveis, em que nós falamos sobre a parte de escopo ou níveis de visibilidade, por favor, retornem, assistam primeiro a aula e depois voltem para acompanhar esta aula de procedimentos. Em seguida, após a declaração do escopo, que é opcional, nós temos ali a instrução static, que é utilizada para quando queremos declarar um procedimento estático. Então, quem não entende o significado do conceito estático, veja também a aula sobre declaração de variáveis e veja como funcionam as variáveis estáticas, que são aquelas variáveis que armazenam o seu valor. No caso do procedimento, a instrução static faz com que as variáveis declaradas dentro do procedimento tornem-se estáticas, sem que eu precise declarar uma a uma como sendo estática. Bom, após a instrução static, eu coloco a instrução sub, que significa que eu estou criando um procedimento, e talvez você não compreenda o significado da palavra sub, o que vem a ser, qual a sua relação com o procedimento, o que tem a ver a palavra sub com a palavra procedimento. Na verdade, os programas completos, os códigos, são também chamados de rotinas. E como um procedimento é uma pequena parte, um pequeno trecho de uma rotina, ele também é chamado de subrotina. Então, na verdade, um procedimento é uma subrotina do seu sistema completo. Em seguida, nós colocamos ali o nome do procedimento, sendo que o nome ele segue aquelas mesmas regras de nomenclatura que nós vimos para as variáveis. Então, quem não viu, assista também a aula de declaração de variáveis, porque todos aqueles conceitos são aplicados também para o nome dos procedimentos. Após o nome do procedimento, nós temos ali os parênteses, e dentro dos parênteses nós podemos colocar argumentos, ou seja, os parâmetros que o procedimento necessita para executar as suas tarefas. Os argumentos são opcionais, eu posso ou não declará-los, e mesmo que eu declare, eles também podem ser ou não opcionais, e além disso, há várias outras opções que podem ser utilizadas na declaração de procedimentos que eu não vou abordar por enquanto, exatamente para deixar um tanto mais simples para que vocês entendam. Depois eu vou mostrar como é a definição de um procedimento lá na documentação do sistema, onde é que vocês podem pesquisar para se aprofundar no assunto, estudar quais são essas outras opções e como se utilizam, mas por enquanto eu quero que vocês entendam apenas esta parte do jeito que eu estou mostrando aqui, que é uma simplificação da estrutura dos procedimentos. Bom, após declarado aqui o escopo
se o procedimento vai ser estático ou não, a palavra sub, o nome do procedimento e os argumentos, nós temos aqui o nosso código. Então, nós vamos indicar a primeira linha de código, a segunda linha de código e assim por diante, sendo que nós também podemos incluir a instrução exit sub. Essa instrução ela sai imediatamente do procedimento, ou seja, ela encerra a execução do procedimento naquele ponto. E há algumas situações em que é interessante nós utilizarmos essa instrução. Isso aí nós vamos ver quando começarmos a criar programas e começarmos a avançar no estudo dos códigos. Mas, por enquanto, apenas entendam que existe essa instrução e que ela pode ser usada para encerrar um procedimento. Daí por diante, nós podemos prosseguir com nossas linhas de código até chegarmos à linha de código N, ou seja, a nossa última linha de código. E para finalizar o procedimento, normalmente, nós utilizamos a instrução end sub. Então, quando o sistema encontra a linha chamada end sub, ela sabe que terminou o procedimento. Então, o procedimento é encerrado, as suas variáveis locais são retiradas da memória e assim por diante. Bom, apenas para relembrar, vamos ver aqui quais são as opções de escopo ou visibilidade de um procedimento. Quando você declara um procedimento como sendo public, ele passa a ser um procedimento público, ou seja, ele é acessível a partir de qualquer lugar do sistema que utilize o seu projeto. Quando você não declara qual é o escopo de um procedimento, o sistema aplica o escopo public. Então, ele é o padrão. Um procedimento, quando não declarado qual é a sua visibilidade, ele será público por padrão. Private. Com a instrução private, nós tornamos o nosso procedimento privado. Então, ele somente será acessível dentro do módulo atual. E por último, nós temos aqui a opção Friend, que torna um procedimento acessível apenas dentro do projeto. E, nesse caso, a instrução Friend é utilizada apenas em módulos de classe, para declarar métodos amigos, ou seja, aqueles métodos que podem ser utilizados por outros códigos, outros objetos, mas somente quando estiverem dentro do mesmo projeto, ou seja, do projeto que eu estou criando. E vamos ver agora como é que nós incluímos parâmetros em nossos procedimentos. Mas o que são esses parâmetros? O que são os argumentos? Os argumentos são listas de variáveis, ou seja, eu posso incluir uma variável ou várias variáveis, sendo que valores podem ser repassados como parâmetros para um procedimento através de variáveis. É o que está escrito aqui na nossa definição, na nossa explicação. Por quê? Porque esses valores eles podem ser utilizados dentro do meu procedimento para a realização de alguma tarefa. Então, aquela parte do código que chama o procedimento, pode ser que ela já tenha que passar algum valor para o procedimento para que ele consiga efetuar a operação para a qual ele foi criado. Quando eu declaro um procedimento que contém várias variáveis de parâmetro, estas variáveis devem ser declaradas separadas por vírgula. Então, veja qual é a sintaxe de cada uma das variáveis que vão compor a minha lista de parâmetros para o procedimento. Primeiro, eu vou dizer se este parâmetro é opcional ou não, utilizando a instrução optional. Em seguida, eu coloco o nome da variável, e o nome da variável segue também aquelas mesmas regras de nomenclatura. Em seguida, eu utilizo a instrução as e o tipo para declarar qual será o tipo dessa variável. Vejam que esta opção também é opcional. Então, se eu não declarar qual é o tipo da variável, conforme nós já vimos lá na parte de declaração de variáveis,
a variável será do tipo variante. E, por fim, quando um parâmetro é opcional, eu posso declarar para ele um valor inicial, um valor padrão. Então, se o usuário ou o código que chamou o procedimento em algum trecho do sistema não passou algum valor para essa variável, ela irá assumir esse valor padrão que eu estou colocando. E esta é também uma configuração opcional. Bom, e após declarado o meu procedimento, criado todo o meu código, a minha lista de parâmetros de variáveis já está também criada, como é que eu utilizo esse procedimento? Como é que eu efetuo uma chamada a este procedimento? É simples. Nós podemos chamar um procedimento simplesmente digitando seu nome. Os parâmetros devem ser informados após o nome do procedimento, separados por vírgula, caso sejam necessários. Veja a sintaxe. Então, dentro do meu código, quando eu quero executar um procedimento, basta que eu chame o seu nome. Então, eu escrevo o nome do procedimento e, caso ele tenha parâmetros, eu passo ali o primeiro parâmetro e aí eu coloco uma vírgula, acrescento o segundo parâmetro, coloco uma vírgula, acrescento o terceiro parâmetro e assim por diante. Para efetuarmos chamadas a procedimentos, nós também podemos utilizar a instrução call. Neste caso, os parâmetros devem ser informados dentro de parênteses. Então, vejam a sintaxe. Ao invés de apenas digitar o nome do procedimento, colocar um espaço e informar os parâmetros separados por vírgula, quando eu utilizo a instrução call, que é a instrução de chamada de procedimentos, nós temos apenas que inserir os parâmetros dentro de parênteses. Esta é a única diferença de eu utilizar ou não a instrução call para chamar um procedimento. O funcionamento não será alterado em nada. E agora, para podermos visualizar melhor, vamos efetuar aqui a nossa prática. Bem, pessoal, para iniciar aqui a nossa parte prática, eu já criei o módulo chamado Mod Procedimentos e eu defini aqui uma pequena tarefa para a gente realizar, sendo que primeiro nós vamos criar um procedimento completo que vai realizar todas as tarefas e em seguida nós vamos começar a separar em procedimentos menores para que vocês vejam como se dá a separação do código em procedimentos. Então, eu resolvi criar uma tarefa que vai, primeiro, perguntar o nome ao usuário. Em seguida, nós vamos cumprimentar o usuário com bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Em seguida, nós vamos perguntar a data de nascimento do usuário. E após isso, nós vamos informar a idade do usuário, utilizando para isso aquelas funções de data-hora, para que a gente possa calcular quantos anos o usuário tem, a partir da data de nascimento informada. Então, vamos criar o nosso procedimento. Seguindo aquelas regrinhas que nós apresentamos na teoria, nós vamos utilizar aqui a palavra sub, mais o nome do procedimento. Eu vou chamar esse procedimento inicial de rotina principal. Veja que eu estou seguindo aquela nossa nomenclatura padrão, bem como as regras de nomenclatura. E aí eu coloco aqui os parênteses. Eu não vou colocar nenhum argumento por enquanto. Vamos criar um procedimento bem simples. E veja que o sistema já insere a finalização do procedimento com a instrução end sub. Então, todo o meu código deve estar aqui dentro agora. Vamos então começar a criar as nossas variáveis. Como eu vou receber o nome do usuário, vamos criar uma variável do tipo string para receber o nome do usuário.
Então está aí, str nome usuário as string. Nós vamos também calcular a idade recebendo a data de nascimento do usuário. Então vamos criar uma variável do tipo data para receber a data de nascimento. Em seguida, nós vamos calcular a idade do usuário, então vamos criar uma variável do tipo inteiro para receber a idade, já calculada com base na data de nascimento. Para sabermos se a saudação para o usuário será bom dia, boa tarde ou boa noite, nós teremos também que saber qual é a hora do dia. Então vamos criar também uma variável para receber a hora. Ela será do tipo inteiro, então vamos usar o prefixo int. E por fim, nós temos também que definir qual será o comprimento para o usuário, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse comprimento será um texto e ele será atribuído a uma variável. Então vamos criar a variável que receberá esse comprimento, que será passado para o usuário. Será do tipo string, então vamos utilizar o prefixo str, str comprimento, do tipo string. Agora, a nossa primeira tarefa será perguntar para o usuário qual é o seu nome. Então, vamos colocar a nossa variável. Vamos utilizar a função que vocês aprenderam nas últimas aulas, que é a função inputBox, em que o usuário pode digitar um valor que será passado para a nossa variável. Eu coloco aqui uma mensagem que será mostrada para o usuário. Então veja que é uma mensagem perguntando qual é o nome do usuário. Vou colocar um título para a minha caixa de diálogo. Vamos encerrar a função. Em seguida, nós vamos buscar qual é a hora atual, para a gente calcular se é manhã, tarde ou noite, e assim a gente poder efetuar uma saudação para o usuário. Então vamos utilizar a variável que nós criamos, a variável int hora. Para saber qual é a hora, vamos utilizar também outra função que nós aprendemos nas aulas anteriores. Eu quero saber a hora da hora completa atual, então eu uso a função time. Com isso eu vou retirar aqui a hora do time. E agora eu quero saber se é manhã, tarde ou noite, de acordo com a hora recebida pela variável. Então nós vamos utilizar um desvio condicional. A instrução if. Então eu quero realizar uma comparação para saber se int hora é menor que 12 horas, ou se está entre 12 horas e 18 horas, ou se é maior que 18 horas. Então, para isso, vamos verificar primeiro se é manhã. Para ser a parte da manhã do dia, a nossa hora deve ser menor que 12 horas. Então, se é menor que 12, then o nosso comprimento será bom dia. Se não, nós vamos utilizar aqui a instrução else if, que é o senão se, que eu já faço outra comparação logo em seguida. Se int hora menor que 12, então
comprimento igual a bom dia. Se não, se int hora menor que 18, porque a gente já sabe que ele não é menor que 12. Então, ele não sendo menor que 12, vamos ver se ele é menor que 18. Se for menor que 18, então o comprimento será boa tarde. Se não for menor que 12 e nem menor que 18, então só pode ser maior ou igual a 18. E nesse caso, o comprimento será boa noite. E eu encerro aqui a minha instrução if. Bom, e agora, como eu já tenho o nome do usuário, eu já sei qual é a hora, e eu já defini qual será o comprimento para o usuário, porque eu já sei se é manhã, tarde ou noite, então vamos efetuar a saudação, o cumprimento ao usuário. Vamos utilizar a função MessageBox, ou nesse caso o procedimento MessageBox, porque nós não vamos solicitar uma resposta da função, então ela será utilizada apenas como um procedimento para exibir uma mensagem. MessageBox, olá, e eu vou concatenar com o nome do usuário. Eu vou concatenar também com uma quebra de linha. Para isso eu uso a constante VB_CRLF. E eu vou quebrar a linha novamente, porque o primeiro nós efetuamos uma quebra de linha e um retorno de carro. E com o VB_LF nós efetuamos uma nova quebra de linha. Então eu já saltei duas linhas. Vou concatenar agora novamente. Vou utilizar aqui o caractere de continuação de linha, para eu continuar a minha linha de código na próxima linha. E agora sim eu vou colocar o comprimento. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E eu vou concatenar o comprimento com um sinal de exclamação. Em seguida, vou colocar uma imagem na minha caixa de mensagem. Vamos colocar uma imagem de exclamação. Então, vou utilizar a constante VB_exclamation. E vou colocar também um título na minha caixa de mensagem. O título será cumprimento. Após efetuarmos a saudação ou cumprimento ao usuário, nós vamos perguntar qual é a sua data de nascimento. Para isso, nós vamos utilizar também a variável DTM data nascimento e vamos utilizar novamente a função inputBox. E vamos fazer uma pergunta novamente para o usuário. Qual a sua data de nascimento? Ponto de interrogação. E vamos colocar novamente um título para a nossa caixa de diálogo. Com isso, nós já conseguimos fazer a pergunta para o usuário. Mas, se vocês estão lembrados, a função inputBox retorna para a nossa variável apenas uma string. E como a nossa variável é uma variável de data, nós vamos converter esse resultado em uma data válida. Porque caso o usuário não digite uma data válida, será obtido um erro ao tentar atribuir o valor à data de nascimento. Neste caso, eu vou inserir a função de conversão para data apenas para ilustração, porque nós não vamos incluir nesta rotina nenhuma operação de tratamento de erro.
que é o que deveria ser feito de maneira correta em um sistema profissional. Então, vamos utilizar aqui a função de conversão, é a função sedate. Ok, agora a data que o usuário digitar aqui, ela será entregue em formato de texto, né, primeiro, e aí então ela será convertida em uma data válida pela função sedate, e em seguida será atribuída à variável DTM data nascimento. Mas para a gente ajudar o usuário, para que ele saiba qual é o formato correto de digitação de uma data, vamos informar para ele aqui na própria caixa de diálogo. Então vamos concatenar mais um texto aqui, vamos colocar uma quebra de linha, vamos continuar na próxima linha. Então o formato para a digitação da data será o dia com 2 dígitos, DD, o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, DD, MM para o mês, AAAA para o ano. Pessoal, percebam que o nosso código já está começando a ficar extenso. E imaginem em um sistema completo que você tem milhares de linhas de código. Para você procurar alguma função com erro, alguma operação que esteja apresentando um erro, e para você corrigir este sistema, é uma tarefa muito complicada. Então, por isso é que a gente utiliza o esquema de dividir o código em mini procedimentos ou as subrotinas, ou o que hoje chamamos aqui apenas de procedimentos, para facilitar a manutenção e o trabalho do sistema como um todo. Mas vamos terminar o nosso código primeiro, vamos executar, e depois nós vamos separá-lo em partes menores, para que vocês vejam a diferença. Deixa eu subir aqui o meu código um pouquinho. Bom, e o nosso próximo passo, agora que nós já temos a data de nascimento, é calcular a idade do usuário. Para isso, nós vamos utilizar a nossa variável. Primeiro, deixa eu ajustar aqui a minha tela. Deixa eu pressionar aqui algumas linhas em branco para a gente subir o código um pouquinho. Ok, agora sim. Então vamos utilizar a variável int idade agora. E o cálculo da idade nós vamos fazer utilizando a função que nós vimos também nas aulas anteriores, que é a função datediff. Esta função ela calcula intervalos entre datas. Então, qual é o tipo de intervalo que eu quero? Nesse caso, eu quero um intervalo em anos. Então, eu quero saber quantos anos se passaram desde a data de nascimento que foi informada pelo usuário até a data de hoje. Então, vamos primeiro colocar qual é o intervalo que nós queremos. Esse parâmetro ele é um parâmetro do tipo texto. E para o intervalo do tipo ano, eu coloco YYY 4 vezes. O segundo parâmetro da função é a data inicial. Então, eu coloco a data que foi passada pelo usuário. DTM, data nascimento. E o terceiro parâmetro é a data atual. Para que o sistema sempre saiba qual é a data atual, nós vamos utilizar a função date. Então, nós sempre teremos a data de hoje para o cálculo. Ok, já foi calculada aqui a idade. E agora nós vamos informar ao usuário qual é a idade dele, após calculada com base na data de nascimento. Vamos utilizar aqui a função MessageBox.
Então vamos colocar a mensagem: você tem, vamos concatenar com a idade e vamos concatenar com o final da frase. Você tem, a variável int idade tem o valor da idade do usuário em anos. E vamos finalizar com a palavra anos, vírgula. Vamos continuar na próxima linha. Nós vamos utilizar aqui uma imagem. A imagem da caixa de mensagem será uma imagem de informação. Então, vou utilizar a constante VB Information. E vamos também colocar um título em nossa caixa de mensagem. Se vocês perceberam, o editor ele sempre nos dá qual é o parâmetro que eu estou trabalhando naquele momento. Veja que agora eu estou colocando o parâmetro title, que é o título. Se eu voltar e clicar aqui no segundo parâmetro, ele mostra que agora eu estou trabalhando com os botões e imagens. E o primeiro parâmetro, que era a mensagem, é o prompt. Então, isso também acontecerá quando nós criarmos o nosso procedimento personalizado. Veja que nós não completamos aqui o restante dos parâmetros, help file, context, porque isso aí, como eu disse para vocês, será tarefa para casa, para que vocês estudem, vejam a documentação, o help do sistema e aprendam a utilizar o restante dos parâmetros. Aqui no curso, pelo menos na parte básica, nós vamos ver apenas aqueles parâmetros mais simples que nós utilizamos mais comumente. Ok, o nosso procedimento agora está pronto. Vamos voltar para o início e vamos executar o nosso procedimento. Vou pressionar a tecla F8. Então, o primeiro passo, nós vamos perguntar ao usuário qual é o seu nome. Ok, ele vai continuar a execução. E agora nós vamos calcular para saber qual é a hora. Veja que a variável int hora ainda estava vazia, ou seja, ela está zerada. Vamos executar essa linha. Nós temos que agora são 17 horas. Eu não coloquei os minutos, então nós só pegamos aqui a hora, que é o que importa para a gente. Vamos agora saber se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiro nós vamos efetuar uma comparação aqui. Se int hora for menor do que 12, será bom dia, mas ele já disse que é falso. Então ele pula para o próximo desvio. Se int hora for menor do que 18, que ele já viu que não é menor que 12. Então vamos ver se é menor que 18. Opa, verdadeiro. Então o comprimento será boa tarde. Vamos executar a linha. Veja, o comprimento agora já tem o valor que foi atribuído a ele. E agora nós vamos apresentar a mensagem que cumprimenta o usuário. Veja, aqui está a nossa caixa de mensagem. Aqui está o nosso título. Aqui está a imagem que nós escolhemos, que é o VB Exclamation. E como nós não colocamos nenhum botão diferente, a caixa de mensagem foi mostrada com o botão padrão, que é o botão OK. Vamos pressionar OK aqui, vamos clicar no botão OK e o nosso código irá continuar a sua execução. E agora nós vamos perguntar para o usuário qual é a sua data de nascimento. Ok, vejam o título, a nossa mensagem, a quebra de linha e a indicação para o usuário de qual é o formato em que ele deve preencher o campo com a data de nascimento. Então, vejam, o dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos também, e o ano com 4 dígitos. Esta é a minha data de nascimento. Então, vamos dar OK.
e esse valor ele foi devolvido em forma de texto pela função inputBox, foi convertido em uma data válida e foi atribuído à variável DTM data nascimento. Veja que agora ela vale 16/1/1976. E agora eu vou calcular a idade de acordo aqui com a data de nascimento que foi passada com a função datediff. Vamos executar. Veja, 37. E agora, com todos os resultados prontos, vamos apresentar a mensagem novamente ao usuário. Vou pressionar a tecla F8 aqui para a gente executar essa linha. Veja o título, informação da idade. A imagem que nós escolhemos é a imagem VB Information. Como nós não colocamos outros botões, apareceu apenas o botão padrão, botão OK, e a mensagem, que foi o texto que nós concatenamos com a variável int idade. Nós utilizamos o operador de concatenação para concatenação forçada. Veja que o int idade é o inteiro. Então, como eu utilizei o operador de concatenação forçada, ele foi convertido para texto e concatenado com o texto que nós digitamos entre aspas. E com isso nós temos aqui a frase final. Você tem 37 anos. OK. E vamos finalizar aqui a execução. Vou pressionar F8 novamente. E nós terminamos. Mas percebam que nós fizemos tudo isso em um único procedimento. Às vezes o nosso código pode ter, como eu já disse, milhares de linhas. Então vamos ver para que é que serve realmente a separação do código em procedimentos. O que eu pretendo fazer aqui? Nós vamos criar um outro procedimento em um outro módulo, que será o procedimento responsável por apresentar a saudação para o usuário. E nós também vamos criar um outro procedimento que será responsável pelo cálculo da idade e pela apresentação da mensagem informando a idade do usuário. Então vamos criar um novo módulo. Vamos salvar. Eu vou chamar esse módulo de mod auxiliar, porque ele conterá alguns procedimentos auxiliares. Então vamos voltar ao nosso módulo de procedimentos, vamos copiar algum código para a gente aproveitar o código. Primeiro vamos criar um procedimento para efetuar a saudação. Então vamos copiar esse trecho de código aqui. Eu vou, na verdade, recortar esse código e vamos colar aqui, criando primeiro um procedimento chamado cumprimentar. Vamos colar o nosso código aqui. Eu vou criar também outro procedimento, que é o procedimento informar idade. E vamos buscar aquele outro código, que é o código de informação da idade. Vamos recortar. Vamos colar aqui do outro lado. E agora vamos fazer alguns ajustes. Vejam que aqui no procedimento cumprimentar, nós não temos o nome do usuário, porque nós não perguntamos para ele. Então, nós teremos que criar um parâmetro para que quando a função do procedimento principal chamar o procedimento cumprimentar, ele já passe para esse procedimento como argumento o nome do usuário que ele perguntou naquele momento. Então vamos criar o argumento. Eu gosto, isso é uma particularidade minha, de iniciar as variáveis de argumento pelo prefixo arg. Então o parâmetro será chamado
arg nome usuário, do tipo string. Então veja, nós temos aqui a instrução sub para a declaração de um procedimento, o nome do procedimento, e entre parênteses nós temos aqui um argumento, que é uma variável que irá receber o nome do usuário, que é o usuário que nós vamos fazer aqui a saudação para ele. Veja que aqui nós não temos no procedimento cumprimentar as variáveis int hora e str cumprimento. Então nós temos também que buscá-las lá no procedimento principal. Então vamos recortar aqui e vamos levá-las para o nosso novo procedimento, já que nós estamos separando o código. Agora sim, essas variáveis pertencem a este procedimento. Então está aqui. Só temos um problema para corrigir agora. Nós também não temos a variável str nome usuário, porque ela pertence ao procedimento principal, mas como ela foi passada para o procedimento cumprimentar através do argumento arg nome usuário, nós vamos utilizar esta variável para fazer a saudação. Então eu copiei, vou colar aqui agora. E pronto, o nosso procedimento cumprimentar já está totalmente utilizável e está separado. Então, caso o nosso código apresentasse um erro na saudação para o usuário, nós não precisaríamos procurar em todo o código. Bastaria que a gente viesse aqui no procedimento cumprimentar e procurasse o erro apenas nele. E isto acontece para as dezenas ou centenas de procedimentos e funções que nós geralmente temos em nossos programas. Vamos agora ajustar o procedimento informar idade. Para isso, nós temos também que trazer a variável int idade. Então vamos buscá-la. Vamos colar aqui. Ok. Agora nós já temos aqui a variável int idade. E só falta para a gente a variável dtm data nascimento, para que o nosso procedimento possa calcular a idade do usuário. Então vamos criar também um parâmetro para que o procedimento principal passe para o procedimento informar idade assim que ele for chamado. Então vamos criar aqui. O nome do nosso parâmetro será arg data nascimento do tipo data. E agora nós precisamos fazer o ajuste aqui. Arg data nascimento. E pronto. O nosso procedimento para informar a idade também já está pronto e já pode ser utilizado por qualquer módulo do nosso sistema, não apenas pelo módulo principal. Vamos voltar aqui. Agora nós temos que fazer um ajuste em nossa rotina principal. Por quê? Porque nós não vamos mais fazer a saudação e a informação da idade diretamente aqui neste procedimento. Então nós temos que chamar os procedimentos responsáveis por essa função agora. Então, como é que nós fazemos? Simples, basta digitar o nome do procedimento. A gente começa a digitar e eu pressiono Ctrl barra de espaço e ele já reconhece e completa o código para mim. E aí eu adiciono mais um espaço agora e ele já me pede o parâmetro. Veja, o único parâmetro que esse procedimento tem é o arg nome usuário, que é o parâmetro que nós criamos lá no procedimento. Então, qual é o parâmetro que eu vou passar para ele? É o nome do usuário, que está na variável str nome usuário. Pronto.
efetuando a saudação através de uma chamada ao procedimento cumprimentar. E na hora da execução vocês vão ver como é que vai ficar isso aí. E agora vamos fazer aqui a mesma coisa para a informação da idade. Informando a idade através de uma chamada ao procedimento informar idade. Então vamos começar a digitar ele aqui. Informar idade, espaço. E agora, como parâmetro, eu passo a variável data de nascimento. DTM, data nascimento. Bom, deixa eu alterar aqui o formato da chamada do procedimento apenas para vocês verem a diferença entre chamar simplesmente digitando o nome do procedimento e passando o parâmetro e utilizando a instrução call. Veja que ele não aceita, então eu tenho que colocar os parênteses. Quando eu utilizo a instrução call, eu tenho que colocar o parâmetro dentro dos parênteses, senão ele não aceita. E agora vamos executar o nosso código. Vou pressionar F8 e aí vocês vão ver que o procedimento rotina principal ele vai chamar os procedimentos que estão em outro módulo e a execução ela vai passar para o outro módulo. Então vamos lá. Vou pegar aqui o nome do usuário. E agora eu vou chamar o procedimento que efetua a saudação. Veja que o controle vai passar para outro módulo. E aí está o nosso procedimento cumprimentar, que foi chamado pela função principal, pela rotina principal, na verdade. Vamos checar a hora. Vamos calcular para ver se é dia, tarde ou noite. Agora já não é menor que 18, então será boa noite. E agora nós vamos cumprimentar o usuário e vejam que o argumento recebeu o valor da variável que foi buscado lá no procedimento da rotina principal. Então ele está aqui agora e vamos fazer a saudação. Olá, Plínio Mabesi, boa noite. Aqui está o título da caixa de mensagem, a nossa imagem e o botão. Ok. Vamos encerrar esse procedimento e aí a linha de execução vai voltar para o ponto de onde ela tinha parado lá na rotina principal. Veja, e vai executar a próxima linha, que é a verificação da data de nascimento do usuário. Então vamos executar. 16/1/1976, ok. E agora nós vamos chamar o outro procedimento, que é o procedimento responsável por informar a idade do usuário. Então vamos lá. Vamos calcular a idade. Veja que a data de nascimento foi passada como parâmetro. Ela está aqui no valor da variável. Então foi calculada a idade. Ok. Foi passado para a função MessageBox e foi exibida a mensagem. E agora o controle vai encerrar o procedimento informa idade e vai voltar para o procedimento principal. Agora vamos fazer uma pequena alteração no nosso procedimento informa idade para que, ao informar a idade, ele também informe o nome do usuário. Então vamos alterar aqui. Então vamos criar outro parâmetro. Agora, além de receber a data de nascimento, ele irá receber o nome do usuário, que será o nosso segundo parâmetro desse procedimento.
Veja, assim como no procedimento cumprimentar, nós vamos utilizar a variável argNomeUsuário. E vamos incluir o nome aqui no início. Olá. Vamos concatenar com o nome do usuário. E vamos fazer uma quebra de linha. E pronto. Vamos executar novamente. Vejam o erro que ocorreu. Vou executar novamente aqui. Olha só. Erro de compilação. O argumento não é opcional. Que argumento é esse? Vejam que quando nós chamamos o procedimento informaridade, nós passamos apenas um parâmetro, que é o data de nascimento. Mas nós acabamos de alterar o procedimento, incluindo um novo parâmetro, que é obrigatório. Nós não colocamos a instrução optional, então ele é obrigatório. Veja que agora nós temos que inserir o segundo parâmetro. Então vamos passar aqui a variável str nome usuário também. Agora sim, nós passamos aqui, vejam, 2 parâmetros para o procedimento. Vamos executar agora sem erros. Ok. Vamos calcular se é bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos exibir a mensagem. Ok. Vamos continuar aqui. Data de nascimento, vamos digitar. Ok. E agora vamos chamar novamente o procedimento informaridade. Agora passando 2 parâmetros, tanto a data de nascimento quanto o nome do usuário. Veja, as duas variáveis receberam os valores. E agora vamos calcular a idade e vamos exibir a nova mensagem, que foi alterada desde a última execução. Ok, pessoal? E agora ficou faltando apenas eu mostrar para vocês a diferença entre o escopo. Veja que nós declaramos todos os procedimentos apenas com a instrução sub. Nós não colocamos aqui se ele é público ou privado. Veja, quando nós declaramos apenas a instrução sub, é como se nós tivéssemos colocado a palavra public. E se nós tivéssemos colocado a palavra private, aí esta rotina seria visível apenas dentro deste módulo, do módulo procedimentos. Mas vamos alterar a visibilidade do procedimento cumprimentar para que vocês vejam que ele não ficará mais acessível a partir da rotina principal. Veja que ele está público por padrão, porque nós não colocamos nenhuma instrução de visibilidade. Então vamos alterar. Agora sim, private, sub. Agora este procedimento ele está visível apenas dentro do módulo auxiliar. Vamos tentar executar novamente. Vejam, erro de compilação, sub ou function não definida. Mas como? Se nós definimos lá no módulo auxiliar, é porque este procedimento, o procedimento rotina principal, não consegue mais enxergá-la. Por quê? Porque ele está privado àquele outro módulo. Então vamos cancelar a execução e vamos alterar agora para public. Agora sim ele vai voltar a ficar visível. Vamos tentar executar. Vejam, nenhum erro agora. Eu vou cancelar a execução, nós não vamos fazer novamente aqui. E eu só queria fazer um comentário breve sobre a instrução friend. Esta é a instrução que é utilizada para declarar procedimentos amigos.
mas vejam que já ficou vermelho, ele não aceita essa instrução aqui, porque este não é um módulo de classe. Essa instrução ela é utilizada apenas para objetos, para módulos em que eu crio classes de objetos. E como nós não vamos tratar sobre classes e objetos neste curso básico, pelo menos não aqui na parte básica do curso de programação, então eu gostaria de avisar que aqueles que estiverem interessados em aprender um pouco mais sobre o uso de objetos e classes, vão até o site www.mabese.com, entrem na seção de artigos e procurem a série de artigos sobre utilização de classes. E lá vocês vão ver vários exemplos de como se utilizam as classes e como criar métodos, como criar propriedades de objetos. Então vamos retirar aqui agora, deixar o nosso procedimento ok. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a utilização do procedimento com a instrução static. Vamos voltar lá naquele outro módulo que nós havíamos criado, que é o módulo regras. E para quem assistiu a aula, vocês se lembram do exemplo da variável estática. Então, a diferença de utilizar o static na variável ou no procedimento é que se eu colocar no procedimento ao invés de colocar na variável, eu tenho que colocar antes aqui, isto. Se eu colocar aqui a instrução static no procedimento, então todas as minhas variáveis também serão estáticas, e agora eu posso declará-las com a instrução dim, ao invés de utilizar o static. Esta é a única diferença. Então, deixa eu tirar aqui, vamos voltar para o nosso módulo procedimentos. Bom, pessoal, a nossa aula está chegando ao final hoje. Eu gostaria de lembrá-los que qualquer dúvida que vocês tenham, basta postar lá no fórum www.mabese.com/fórum. E eu gostaria também de agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado aí desde o início nesta longa jornada de programação. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!